A Caminho da Luz, Emmanuel, capítulo 15, a evolução do cristianismo. Penosos compromissos romanos. As forças espirituais em vão tentaram o aproveitamento dos romanos na direção suprema do mundo. Todos os recursos possíveis foram prodigalizados inutilmente à cidade imperial. A canalização de consideráveis riquezas materiais, possibilitando a consolidação de um Estado único no planeta, não foi esquecida, ao lado de todas as providências que se faziam necessárias do ponto de vista moral. Então, foi providenciado tudo, riqueza, conhecimento, as leis romanas, a democracia, os sábios atenienses, ou seja, a riqueza material, recursos morais e a sabedoria ateniense. Tudo o que eles precisavam para ser a pátria do Evangelho. Em vão. Se transplantou para Roma a extraordinária sabedoria ateniense e a colaboração de todas as experiências dos povos conquistados. Os espíritos encarnados não conseguiram a eliminação dos laços odiosos da vaidade e da ambição, sentindo-se traídos em suas energias mais profundas, contraindo débitos penosos perante os tribunais da justiça divina. A vinda do Cristo ao cenáculo obscuro do planeta, trazendo a mensagem luminosa da verdade e do amor, assinalou o período da maioridade espiritual da humanidade. Então, tínhamos maturidade espiritual para entender as lições do Cristo, por isso que ele veio, mas essa maioridade implicava direitos que, por sua vez, se fariam acompanhar do agravo de deveres e responsabilidades para a solução de grandes problemas educativos do coração. Porque a maioridade implica direitos e deveres, né? Se ao homem físico rasgavam-se os mais amplos horizontes nos domínios do progresso material, os evangelhos vinham trazer ao homem espiritual um roteiro de novas atividades, educando-o convenientemente para suas arrojadas conquistas de ciência e de liberdade, com vistas ao futuro. Ou seja, foi dado ao homem todas as possibilidades de evolução. Infelizmente, a ciência caminhou rapidamente, enquanto a moral caminhou demoradamente. O aproveitamento desse processo educativo devia ser levado a efeito pela capital do mundo, que seria Roma, né? De acordo com os desígnios do plano espiritual. Porém, pesadas forças das trevas se aliaram às mais fortes tendências do homem terrestre, constantemente inclinado aos lhames do mal, que o prendiam à terra, ligado aos mais grosseiros instintos de conservação e, enquanto os espíritos abnegados do alto choram sobre os abusos de liberdade dos romanos, a cidade dos Césares se embriaga cada vez mais no vinho do ódio e da ambição, contraindo dívidas penosas, entrelaçando seus sentimentos com o ódio dos vencidos e dos humilhados, criando negras perspectivas para o futuro longínquo. As forças do mal dominaram porque havia sintonia, né? Estamos ligados à materialidade, ao ter, à posse, a mandar, escravizar, ao egoísmo, à vaidade, enfim. Estamos mais ligados ao ter do que ao ser. Ainda estamos ligados aos sentimentos que foram trazidos de capela.
Ainda estamos ligados aos irmãozinhos instigantes e, portanto, com o uso do livre-arbítrio, foi gerado o karma coletivo. Culpas e resgates dolorosos do homem espiritual. Ao coração misericordioso de Jesus chegam as preces dolorosas de todos os operários de sua bendita semeadura, mas seu olhar perspicaz penetrou o âmago das almas, espíritos encarnados, que são que ele chama de almas, que nós chamamos de almas. E não foi em vão que recomendou o crescimento do trigo e do joio nas mesmas leiras, somente a ele competindo a separação na época da ceifa. Jesus foi claro quando ele disse que não fosse separado o joio do trigo, que somente ele faria a separação após o crescimento. A limitada liberdade de ação dos indivíduos e das coletividades é integralmente respeitada. Então, o livre-arbítrio limitado pelas nossas escolhas ao reencarnar. Por isso que ele fala, limitado. Cada qual é responsável pelos seus atos, recebendo conforme as suas obras. Lembra, pelo fruto conhecereis a árvore. Foi por isso que Roma teve oportunidade de realizar os seus propósitos e desígnios políticos, mas a justiça divina acompanhou todos os seus passos nos enormes desvios a que se conduziu, comprometendo para sempre o futuro do homem espiritual, que somente agora conhecerá um reajustamento nas amargurosas transições do século que passa. Então, com essas escolhas individuais e do grupo, nosso futuro ficou comprometido. Desde a vinda do Cristo, estamos em mudança, em transição. Não começou agora. Um laço pesado e tenebroso reuniu a cidade conquistadora aos povos que humilhou. O ódio do carrasco e dos seus inimigos fundiu-se em séculos de provações e de lutas expiatórias para demonstrar que Jesus é o fundamento da verdade e só o amor é a sagrada finalidade da vida. Foi por essa razão que o conquistador e os conquistados, unidos pelo ódio como calcetas, calcetas são aquelas argolas de ferro que, fixada no tornozelo do prisioneiro, ligava-se à sua cintura por meio de corrente de ferro e ao pé do outro prisioneiro. Então, unidos pelo ódio como calcetas, algemados um ao outro nas galés das amarguras, compareceram periodicamente nos espaços diante da misericórdia suprema do Filho de Deus, prometendo a reparação e o resgate recíprocos nos séculos futuros, fundando a civilização ocidental como abençoada oficina dos seus novos trabalhos no esforço da fraternidade e da regeneração. Quando ele diz prometendo a reparação e o resgate recíprocos, ele está dizendo que ao desencarnar, vemos o que fizemos e imploramos para reencarnar, para nos ressarcir, para ressarcir nossos erros na civilização ocidental. E vamos observar que nós somos os ocidentais. Não nos esqueçamos disso. A bondade do Mestre fez florescer cidades valorosas e progressistas, países ocultos e fartos, onde as almas decaídas encontrassem todos os elementos de edificação e aprimoramento. O homem físico continuou a linha ascensional de sua evolução nas conquistas e descobrimentos,
mas o homem transcendente, o homem espiritual, a personalidade imortal, teria saído do oceano de lodo, onde se mergulhou voluntariamente há 2000 anos? Respondam por nós as angustiosas expectativas na hora presente. Então, essa pergunta que Emmanuel faz, nós saímos do oceano de lodo, onde mergulhamos voluntariamente há 2000 anos atrás? Depende do nosso livre arbítrio. É uma pergunta que só nós podemos responder. Os mártires. Antes do movimento de propagação das ideias cristãs no seio da sociedade romana, os prepostos de Jesus já se preparavam para auxiliar os missionários da nova fé, conhecendo a reação dos patrícios em face dos postulados da fraternidade da nova doutrina. As classes mais abastadas não podiam tolerar semelhantes princípios de igualdade como os que preconizavam as lições do Nazareno, considerados como postulados de covardia moral, incompatíveis com a orgulhosa filosofia do império. E é assim que vemos os cristãos sofrendo os martírios da primeira perseguição, iniciada no reinado de Nero, de tão dolorosa quão terríveis lembranças. Então, as perseguições iniciaram com Saulo de Tarso em Jerusalém. Em Roma, ainda não havia e quem começou foi Nero, que acusou os cristãos pelo que ele, Nero, fez. Quando ele incendiou tudo, ele perseguiu cristãos, dizendo que tinham sido eles que tinham feito aquela barbárie. Nenhum instrumento de suplício foi esquecido na experimentação da fé e da constância daquelas almas resignadas e heróicas. O açoite, a cruz, o cavalete, as unhas de ferro, o fogo, os leões do circo, tudo foi lembrado para maior eficiência da perseguição aos seguidores do carpinteiro de Nazaré. Pedro e Paulo entregam a vida na palma dos martírios santificadores e de Nero a Diocleciano, uma nuvem pesada de sangue e de lágrimas envolve as almas cristãs, cheia de confiança na providência divina. Ou seja, essa nuvem pesada teve início com Nero em 54 e foi até 305 com Diocleciano. O próprio Marco Aurélio, cuja elevada estatura espiritual recebeu do alto a missão de paralisar semelhantes desatinos, não conseguiu deter a corrente de forças trevosas. Mas o sangue dos cristãos era a seiva da vida lançada às divinas sementes do Cordeiro, e os seus sacrifícios foram bem reflexos da amorosa vibração do ensinamento do Cristo, atravessando os séculos da Terra para ser compreendido e praticado nos milênios futuros. Então, Marco Aurélio não conseguiu porque as forças trevosas são poderosas. Como assim, né? Porque nós nos unimos a elas, damos poder a elas. Somos ambiciosos, queremos poder, somos orgulhosos, somos vaidosos, enfim, somos afins. E Emmanuel diz que o sangue dos mártires era a seiva da vida lançada à divina semente do Cordeiro, porque ao serem levados para o sacrifício, esses mártires iam cantando, iam resignados, como nós vemos nos livros
há 2000 anos, no 50 anos depois, e Ave Cristo, né, que ele conta várias passagens dessas, e isso despertava nas pessoas a curiosidade. Queriam saber o que essa nova doutrina tinha, que dava a eles essa postura, e iam buscar essa doutrina. Esses sacrifícios foram diminuindo até não existirem mais, porque eles viram que ao invés de servirem dos mártires, né, servirem de exemplo para eles não procurarem a doutrina, estava estimulando a procura. Esses mártires não se importavam com o que estava acontecendo, porque eles assimilaram os ensinamentos de Cristo e sabiam que Cristo estaria amparando e seriam recebidos pelas forças do alto. É o prêmio para aquele que fez a reforma íntima. E nós ainda estamos tentando entender. Nós ainda estamos estudando, tentando entender. Os apologistas. Apologistas são os defensores, né? Mas a doutrina cristã encontrou nas perseguições os seus melhores recursos de propaganda e de expansão. Seus princípios generosos encontravam guarida, encontravam acolhimento em todos os corações, seduzindo a consciência de todos os estudiosos de alma livre e sincera. Observa-se a sua influência no segundo século em quase todos os departamentos da atividade intelectual, com largos reflexos na legislação e nos costumes. Tertuliano apresenta a sua apologia no cristianismo. Ele foi o primeiro defensor do cristianismo, provocando admiração e respeito gerais. Clemente da Alexandria era grego, nasceu em Atenas, e Orígenes, que foi um teólogo e filósofo, surgem com a sua palavra autorizada, defendendo a filosofia cristã. E com eles levanta-se um verdadeiro exército de vozes que advogam a causa da verdade e da justiça, da redenção e do amor. Jejum e oração. Mas os cristãos não tiveram de início uma visão do campo de trabalho que se apresentava a eles. Não atinaram que, se o jejum e a oração constituem uma grande virtude na solidão, mais elevada virtude representam quando levados a efeito no torvelinho das paixões desenfreadas, nas lutas regeneradoras, a fim de aproveitar aos que os contemplam. Então vamos lembrar que Jesus não fundou religião. Ele tinha religião, ele era judeu. Na cruz ele citou o Salmo 22. E Emmanuel está dizendo que os primeiros cristãos, aqueles mártires que não tinham noção do quanto maior é a dor, mais se revela nosso crescimento através da oração e do jejum. O jejum é importante porque a digestão exige muita energia, tirando energia de outros órgãos. E a oração nos eleva ao encontro daqueles que podem nos ajudar. O jejum é um costume judaico. Eles jejuam horas para orar, para pedir perdão a Deus e pedir perdão àqueles a quem eles fizeram mal. Esse recolhimento para se analisar, para pedir perdão, é um costume judaico. E é tão importante que o ano novo do judeu começa no dia do perdão. E Jesus veio para dizer isso: vigiai e orai. Vigiai os teus pensamentos e os teus sentimentos e ore toda vez
que você sair do que é para ser feito. Não compreenderam imediatamente que esses preceitos evangélicos, acima de tudo, significam sacrifício pelo próximo, perseverança no esforço redentor, o esforço que transforma, serenidade no trabalho ativo, que corrige e edifica simultaneamente. Retirando-se para a vida monástica, povoaram os desertos na suposição de que se redimiriam mais rapidamente para o Cordeiro. Ou seja, como não compreenderam que é o trabalho ativo que transforma, eles achavam que se fechando no monastério, eles subiriam mais rapidamente para o alto, sendo que o próprio Cristo mostrou o contrário. Ele veio mostrar que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo, que devo auxiliar o meu semelhante. É na convivência com o outro que a gente aprende. São os problemas de relacionamento que nos fazem crescer. Uma ânsia de fugir das cidades populosas fazia então vibrar todos os crentes, originando os erros da idade medieval, quando o homem supunha encontrar nos conventos as antecâmaras do céu. Então, na Idade Média, houve um aumento muito grande de clausuras. O Oriente, com os seus desertos numerosos e os seus lugares sagrados, parecia o caminho de todos os que desejavam fugir dos antros das paixões. Só a grande montanha de Nítria chegou a possuir 30.000 anacoretas, são monges cristãos, exilados do mundo e dos seus prazeres desastrosos. Entretanto, examinando essa decisão desaconselhável dos primeiros tempos, somos levados a considerar, a recordar que os cristãos haviam esquecido de que Jesus não desejava a morte do pecador. Eles se enclausuravam, né? E ficavam lá até a morte, fugiam do mundo. Jesus queria a morte do pecado, não do ser humano, né? Ele queria a morte do erro e não do ser. Constantino. As forças espirituais que acompanhavam e acompanham todos os movimentos do orbe, sob a égide, sob a proteção de Jesus, procuram dispor os alicerces de novos acontecimentos que devem preparar a sociedade romana para o resgate e para a provação. A invasão dos povos considerados bárbaros é, então, entrevista. Uma forte anarquia militar dificulta a solução dos problemas de ordem coletiva, elevando e abatendo imperadores de um dia para outro. Foi um troca-troca de reis, né? de imperadores, muitas lutas, muitas mortes, sentindo a aproximação de grandes sucessos e antevendo a impossibilidade de manter a unidade imperial, Diocleciano organiza a tetrarquia, ou o governo de quatro soberanos com 4 grandes capitais. Retirando-se para Salona, Salona é a antiga capital da província romana de Dalmácia, no século IX, e é uma cidade no estuário do rio Jadro, na costa do mar Adriático, nos subúrbios de Split, na Croácia. Então vamos lá, retirando-se para Salona, exausto
da tarefa governativa, ocorre a rebelião militar que aclama Augusto a Constantino. Filho de Constâncio Cloro, contrariando as disposições dos dois Césares, sucessores de Diocleciano e Maximiano. A luta se estabelece e Constantino vence Maxênio às portas de Roma, penetrando a cidade vitorioso para ser recebido em triunfo. Junto dele, o cristianismo ascende à tarefa de Estado, com o Edito de Milão. O Edito de Milão acabou com a perseguição aos cristãos. O papado. Desde a 10ª perseguição que o cristianismo era considerado em Roma como doutrina morta, mas os prepostos do mestre não descansavam, com o nobre fim de fazer valer os seus generosos princípios. A fatalidade histórica reclamava sua colaboração nos gabinetes da política, do mundo e, ainda uma vez, a indigência é mais que pobreza, né? Dos homens não compreendeu a dádiva do plano espiritual, porque logo depois da vitória, os bispos romanos solicitavam prerrogativas injustas sobre os seus humildes companheiros do episcopado. O mesmo espírito de ambição e de imperialismo que de longo tempo trabalhava o organismo do império também dominou a Igreja de Roma, que se arvorou em chefe dominador de tudo e censor de todas as demais do planeta. Então, aí começou a perseguição aos não cristãos, ou seja, inverteu a situação. O perseguido passou a ser perseguidor. Cooperando com o Estado, faz sentir a força das suas determinações arbitrárias. Os mensageiros do Cristo lutaram 300 anos, procurando ampará-la no caminho do amor e da humildade, até que a deixaram enveredar pelas estradas da sombra, para o esforço de salvação e da experiência, e assim que a abandonaram ao penoso trabalho de aperfeiçoar a si mesma, eis que o imperador Focas favorece a criação do papado no ano de 607. A decisão imperial possibilita aos bispos de Roma prerrogativas e direitos jamais justificados. Então, eles tinham o poder de vida e morte. Eles podiam matar quem não fosse cristão e se apropriar dos seus bens. Então, com isso, muitos se enriqueceram ao participar das cruzadas. Eles perseguiam ricos que não eram cristãos e se apossavam dos seus bens. Entronizam-se mais uma vez o orgulho e a ambição da cidade dos Césares. Em 610, Focas é chamado ao mundo dos invisíveis, deixando no orbe a consolidação do papado. Dessa data em diante, ia começar um período de 1260 anos de amarguras e violências para a civilização que se fundava. Então, começavam as cruzadas, que matavam, perseguiam, torturavam em nome do Cristo. Vamos entender que Emmanuel não está criticando a Igreja Católica. Ele está nos mostrando que o homem não entendeu a mensagem do Cristo e deturpou os seus ensinamentos. Ok? Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.